gente! E aí, amiguinhos? Vamos agora fechar essa playlist. Claro que tem muito mais coisa pra gente aprofundar, tá? Mas deixa isso lá pra plataforma, tá? Vamos lá, amiguinhos, olha só. Nós vamos agora dar continuidade a falar em transformação cíclica, mas num caso bem especial. Corta pra cá. Mostra que eu tenho aqui uma transformação cíclica, tá? É uma transformação belíssima, belíssima que eu vou falar para vocês, tá? Daqui a pouco. Então, vamos voltar e vamos ver o que significa essa transformação cíclica. Olha aqui, ó. Nós vamos estudar agora máquina térmica. Corta para mim. O que é uma máquina térmica? Sobe aqui. Mostra aqui. Olha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui está iluminando, mas está irradiando um calor aqui para fora, né, cara? Se não fosse o ar-condicionado do nosso estúdio, não é brincadeira não, está derretendo, está em bicas aqui, né? Porque isso aqui, ó, está irradiando um calor muito forte. Mas o objetivo disso aqui é irradiar calor? Não, o objetivo disso é iluminar. Poxa, mas ele ilumina e irradia calor. Ilumina e irradia calor. Se a gente... Calor é energia? Calor é energia. E essa energia está sendo jogada no ambiente? No ambiente. Desperdiçada. Olha que triste. Eu ilumino, ótimo, energia útil. E esse calor não está sendo usado para nada. Então, quer dizer... Em tudo, agora tu vai começar a observar, em tudo, tá? Você vai ver, um ventilador, ele faz ventinho, mas você bota a mão no motor dele, tá quente. Mas por que tá quente? É calor que ele está gerando e está sendo desperdiçado, né? Mesmo as lâmpadas frias, guarda pra cá, olha aqui, mesmo as lâmpadas frias, tá? Diz que a lâmpada é fria, tá? É fria? Bota a mão nela. Ela é bem mais fria do que uma lâmpada incandescente. Essa lâmpada, ela ilumina e ela não esquenta tanto quanto uma lâmpada incandescente. Tá legal? Mas se você reparar, essa lâmpada em especial que nós vimos aqui no softbox, ela tem atrás dela um trocador de calor em alumínio. Olha que legal, que a corrente que passa ali, antes de esquentar a lâmpada, esquenta o alumínio e ele troca calor com o ambiente. Olha que coisa interessante. Mas esse calor vai para o ambiente. É energia jogada fora. Então isso incomodou um físico que resolveu estudar modelos de máquinas térmicas. O que eu contei isso? Uma máquina térmica, ela tenta aproveitar esse calor que é jogado fora, que é energia jogada fora, e tornar essa energia útil. Olha que coisa interessante. Se a gente conseguisse transformar todo o calor que é jogado fora em energia útil, ia ser uma beleza, né? Olha só, a gente ia pagar bem pouco de energia, né? Bem pouco, porque a gente ia conseguir reaproveitar a energia jogada fora. Então, para isso é que serve a máquina térmica. Vamos voltar para aqui? Olha aqui, ó. Tem luz, mas essa temperatura aqui é muito mais alta que a temperatura aqui de fora. Então, aqui é o que eu chamo de fonte quente. E o ambiente é o que eu chamo de fonte fria. Então vem calor da fonte quente para a fonte fria, que somos nós e o ambiente. Então é para você entender que aquela fonte quente está irradiando calor para a fonte fria. Por isso o nome calor. Calor é energia térmica em movimento. Para haver movimento está vindo de A para B. A é a fonte quente. E está indo para onde? Para a fonte fria, que é B, que é o meio. Então, se eu conseguisse pegar esse calor, que está vindo da fonte quente
para cima de mim e desviar esse calor e aproveitar esse calor. Toma esse calor e aproveita esse calor, que é energia. Essa energia, eu tornasse essa energia uma energia útil. O que é energia útil? Energia útil para nós é toda aquela que pode realizar trabalho. Se realiza trabalho, ela é uma energia útil. Então, esse é o modelo da máquina térmica. Depois dessa explicação, depois da gente entender qual o objetivo de uma máquina térmica, agora fica fácil você entender o modelo. Vamos para o modelo? Olha aqui. Fonte quente. Tudo aquilo que esquenta e está jogando calor aonde? Na fonte fria. Tudo aquilo que recebe o calor. Então, nós temos aqui, né, o nosso refletor, um exemplo de fonte quente, e o nosso estúdio como exemplo de fonte fria. Se a gente conseguisse desviar todo esse calor para realizar trabalho, poxa, ia ser maravilhoso. Só que conta para mim. Calor é uma energia caótica. E trabalho é uma energia ordenada. Vamos entender isso também de um exemplo bem fácil. Se eu colocasse 10 homens dentro de uma grande caixa, se o nosso estúdio aqui fosse uma grande caixa, e eu falasse para esses 10 homens assim, movam-se e empurrem as paredes. Aí ia ficar um para cá, outro para lá, outro para cá, outro para cá, outro para cá, outro para lá. Isso aí é energia caótica. A caixa, que é o estúdio, ia ficar assim, ó, energia caótica. Porque todo mundo ia estar empurrando em sentido diferente. Um anda para lá, o outro anda para cá, o outro anda para lá, o outro anda para cá. Mas vamos ordenar. Então vamos transformar esse exemplo, que é o exemplo de calor, energia caótica, que a gente quase não vai conseguir fazer a caixa andar, vai aproveitar muito pouco. Aí eu chego, são 10 homens, né, de forças armadas. Aí eu chego todo mundo virado para a janela. Vira sentido, marcha. Aí todo mundo vai para a janela. Aí empurrar, todo mundo empurrando. Aí o nosso estúdio ia fazer isso. Na marcha. Ele ia andar na marcha. Eu ia conseguir realizar trabalho. Por quê? Porque essa energia agora foi ordenada. Não foi porque ela recebeu uma ordem verbal, não. É porque todos estão na mesma direção e sentido. Ninguém vai estar concorrendo um com o outro. Todos estão caminhando na mesma direção e sentido. O nome disso é energia ordenada. Vai realizar trabalho. Então a máquina térmica, ela tenta fazer isso. Pegar essa energia caótica, que é o calor que está sendo jogado no meio, e transformar essa energia em energia ordenada, que é trabalho. Então volta para cá, agora a gente vai entender. Olha lá, energia caótica vindo da fonte quente, passa por aqui e eu quero desviar e realizar trabalho. Professor, não dá para desviar toda ela para cá? É o que a gente queria, mas infelizmente não. Porque transformar o caos, a energia caótica, em energia ordenada, a gente consegue muito pouco mesmo, muito pouco. É quase, assim, 30% no máximo. É mais ou menos nessa faixa. Tá? E a gente agradece a Deus por nos deixar, né, nos permitir converter essa energia caótica em trabalho nessa faixa. Então esse aí seria a minha máquina ideal, trabalhando no seu rendimento máximo, tá ok? Então vamos lá. Bom, então olha aqui, calor que vem da fonte quente, se eu transformo ele em trabalho, isso é o ideal. Não existe. Não existe. Uma parte desse calor que vem da fonte quente, uma parte dele vai para a fonte fria e a menor parte dele é o que eu consigo realizar trabalho. Então, energia que vem da fonte quente, uma pequena parte dela eu consigo transformar em trabalho e o que sobra continua caminhando para a fonte fria. Então, calor, QQ é calor da fonte quente. QF é o que sobrou.
Então, desse aqui eu tirar esse, eu tenho esse. É o que caminhou para a fonte fria. A fonte quente está numa temperatura TQ, temperatura da fonte quente. Em Kelvin, lembrando, Kelvin. E aqui o estúdio, como eu falei, numa temperatura TF, temperatura da fonte fria. Então, ó, Q de quente, F de fria. Beleza. O que é rendimento? Ah, então vamos lá. O que sai da fonte quente, tirando o que entra na fonte fria, vai dar o trabalho. Isso aqui é o real. Ah, se a fonte quente ali está mandando 1000 joules e está chegando 900 joules na fonte fria, 100 joules eu consegui aproveitar e realizar trabalho. E é mais ou menos por aí, né? Rendimento da MT. O que é MT mesmo? Olha aqui. MT, para não escrever muito, é máquina térmica. Rendimento da máquina térmica é o que eu desejo ter pelo total. O que eu desejo? Trabalho. Quem é o total? É a energia que sai da fonte quente, que é o calor da fonte quente. Ah, beleza, mas o trabalho, eu já vi, que é a diferença do calor que sai da fonte quente por aquele que chega à fonte fria. Então, só substituir aqui, ó, no lugar do trabalho, calor que sai da fonte quente menos aquele que chega à fonte fria. Então, eu tenho aqui uma fração onde eu posso desmembrar essa fração. Esse denominador fica para cá e fica para cá. Quando esse vem para cá, QQ sobre QQ dá 1. E aqui vai ficar QF sobre QQ. Então, essa fórmula é a fórmula que me permite calcular o rendimento de uma máquina térmica. Uma máquina térmica comum, uma máquina térmica, né, baseada nesse conceito aqui. Agora, uma máquina térmica que me proporciona um rendimento máximo, mas olha só, rendimento máximo, lembrando que esse rendimento máximo, ele é pequeno. É aí na faixa de 30%, 33%, por aí, nós não vamos passar disso. Mas ainda assim é máximo, porque tem máquinas térmicas que me proporcionam um rendimento de 2%, 3%. Então isso não adianta de nada. Estou aproveitando muito pouco. O gasto que eu vou ter para aproveitar tão pouco não vai valer a pena. Então, quem foi o cara que descobriu, né, que otimizou essa transformação desse calor desperdiçado em trabalho? Foi esse amiguinho aqui, corta para cá. Carnot. Então, uma máquina vai operar no seu rendimento máximo, que eu disse para vocês, ainda assim, não é grande coisa, mas é o rendimento máximo, se ela estiver operando em ciclo de Carnot. Olha para cá. Lembra que eu falei que essa transformação é cíclica? Então, quem é o ciclo de Carnot? Ele é compreendido por duas isotermas, olha lá, em azul, ó, isotermas, em azul. Então, ó, lembra que lá em gases, quando eu falei, quando uma isoterma vai se afastando, a temperatura vai aumentando. Então, aqui é a temperatura da fonte quente, aqui é a temperatura da fonte fria, tá? Então, olha só. O ciclo de Carnot compreendido entre duas isotermas, em laranja, duas adiabáticas. Então tá aqui, ó, duas adiabáticas. Professor, quem o senhor nos ensinou pra gente lá no vídeo passado, o senhor falou que essa área aqui, ela ia dar um trabalho que é igual ao calor. E continua valendo. O senhor disse também que se o sentido do ciclo fosse horário, ó, A, B, C, D, A, sentido horário, como está aqui, o trabalho total seria positivo. Continua valendo. E se o trabalho total é positivo, é porque nós estamos convertendo calor em trabalho. Continua valendo. E se fosse no sentido anti-horário, então seria sentido anti-horário, de A para D, D para C, C para B, B para A,
Beleza, ADCBA, sentido anti-horário. Então o trabalho total seria negativo, continua valendo. Então haveria o quê? Conversão de trabalho em calor, continua valendo. Mas o mais genial de Carnot que montou esse ciclo compreendido entre duas adiabáticas e duas isotermas em azul, adiabáticas em laranja, tá? Ele pode ser tanto num sentido quanto no outro sentido, dependendo do que você queira transformar calor em trabalho, ou trabalho em calor, tá ok? O Carnot descobriu que quando a máquina opera segundo o seu ciclo, o ciclo de Carnot, esta razão é verdadeira. Calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente é igual a temperatura em Kelvin da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Caramba, professor! Então essa é uma fórmula que eu vou poder usar sempre? Não. Eu só posso usar essa fórmula se eu estiver trabalhando com rendimento máximo. O Astolfo berrou aqui atrás, ó. Máximo. Então toda vez que o problema falar que a minha máquina está operando sobre rendimento máximo, eu posso dizer que ela está operando no ciclo de Carnot e que essa formulinha é válida. Lembra do rendimento? A fórmula do rendimento está aqui, ó. Olha a fórmula do rendimento. Está aqui, ó. Vamos lá. Olha a fórmula do rendimento. 1 menos QF sobre QQ. Então, olha para cá agora. QF sobre QQ, no rendimento máximo, no ciclo de Carnot, é igual a TF sobre TQ. Então, essa fração que aparece aqui, ela vai ser trocada por TF menos TQ. Professor, posso usar então essa aqui sempre? Não, só quando o rendimento for máximo. E esse rendimento máximo não será 100%. Sabe que isso aqui, 100%, não existe. É ideal, não existe. Olha o símbolo de não existe. É ideal, a gente gostaria que fosse 100%. Mas vamos dizer, como é que ficaria rendimento 100%? Ou seja, igual a 1. Para o rendimento dar 1, aqui tem que dar 0. 1 menos 0, 1. Então, TF sobre TQ tem que dar 0. Tá? TF sobre TQ tem que dar 0. Mas numa fração, para dar 0, o numerador tem que ser 0. Então, vamos cortar para cá? Ó, segundo Carnot, tá? Para que eu tivesse um rendimento 100%, a temperatura da fonte quente não me interessa, mas a da fonte fria teria que ser 0 Kelvin. 0 Kelvin. Se eu conseguir colocar aqui em 0 Kelvin, que é menos 273 graus Celsius, eu consigo converter tudo em trabalho. Olha que beleza! Gente, eu lembrei a vocês que esse rendimento máximo, tá? Ele fica na casa dos 33%, ele é bem pequeno. Então quer dizer que esse rendimento 100% não existe. Se isso não existe, isso também não existe. Se isso não existe, isso também não existe. O que quer dizer que o 0 Kelvin é inatingível. Fica quase impossível de nós, pesquisadores, cientistas, chegarmos ao 0 Kelvin. Por isso é que ele é chamado de zero absoluto. Ele é inatingível. Tá? Sobe. Vamos lá? Cortando para mim. Então, com isso, nós fechamos o estudo de máquina térmica. Colocamos uma fórmula comum para a máquina térmica e uma forma mostrando o rendimento máximo de uma máquina térmica operando no ciclo de Carnot, que é um ciclo compreendido entre duas isotermas e duas adiabáticas, tá ok? E, infelizmente, descobrimos que o 0 Kelvin é inatingível por aqui pela termodinâmica. Gostou? Deixa o seu like, compartilha com os amiguinhos, não deixe de se inscrever no canal e tem muito mais lá no Instagram. Um beijo para vocês, um mini coraçãozinho para vocês.